Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo, você está no canal Unido das Profissões da Hotelaria, direto de Rio Claro. Hoje a minha convidada é a doutora Renata Gomes Scali. A doutora é especialista em Direito Previdenciário, vai falar um pouquinho para a gente da profissão dela, do início da carreira. Doutora, seja bem-vinda, Muito obrigada, Marcelo. uma satisfação ter você aqui. Eu sempre gosto de frisar, né, sobre esse canal, que a gente tá falando com o pessoal que está entrando no mercado de trabalho. Sempre eu gosto de pensar se o pessoal de transição também de carreira, eu acho importante, mas eh, frisar esse ponto, no sentido de que você é uma pessoa bem jovem, certo? 34 anos. Sim, E quantos anos de profissão? 11 anos, 11 anos, bastante tempo. Conta pra gente, como que foi o início da sua carreira? Como que foram essas etapas, e os desafios iniciais? Fala pra gente. certo. Eh, eu saí da faculdade com a intenção de prestar concurso, na verdade. Então, eu fiz faculdade fora, em Franca, e minha família é daqui, nasci aqui em Rio Claro e voltei para cá quando eu finalizei para estudar para concurso, só que o concurso que eu tinha intenção, ele precisava de 3 anos de atividade jurídica. Então, por isso já comecei atuando como advogada autônoma. No começo realmente é bem difícil, porque você ainda não tem uma carteira de clientes, você começa do zero, eh, mas graças a Deus, assim, as coisas foram dando certo, tanto que antes de eu completar esses 3 anos de atividade jurídica, eu já tinha, decidido optar pela advocacia, porque estava dando certo. Entendi. E aquilo era algo que eu já tinha, né, já era palpável, o Uhum. concurso era Algo a algo ser incerto. a ser construído A ainda, ser né. construído, exatamente. Então, aí antes desses 3 anos eu já Saber isso. estabilizei como advogada. Sim, E isso, logo depois de se formar, então. sim, sim, eu me formei, no final de 2013 e comecei a advogar já no comecinho de 2014. Tem a possibilidade de prestar OAB antes de se formar, nos últimos no penúltimo e no último semestre do curso de direito. Então, eu já prestei a prova da ordem, então quando eu só estava esperando mesmo a colação de grau para poder já Atuar no mercado. atuar no mercado, exatamente. E você, uma mulher jovem, numa área em que profissionalmente ainda você estava ingressando, você sentiu dificuldade com relação à sua idade, com relação, eh à sua o gênero, né? Você acha que teria algum tipo de que dificultasse a sua trajetória? Sim, com certeza, com certeza. Eu senti, assim, preconceito por ser jovem, Uhum, enfim, comecei lá com 23 uhum. anos. E também por ser mulher. Também achou, né? Sim, até mesmo, eh, já lá no comecinho já cheguei a ouvir, né: "Ai, não tem cara de advogada". Verdade. Sim, sim. E advogado tem cara de quê? Pois é. Cara, é interessante isso porque, eh essa forma das pessoas verem a gente, né, ela acaba fazendo diferença para a questão profissional. E hoje você com 34 anos, já estabilizado, como você disse, você acha que você não tem mais essas dificuldades, em relação à mulher, com relação à idade, já você já tem uma imagem mais, vamos pensar, mais sólida nesse sentido. Sim, sim, eu sinto que sim. E então, é interessante essa comparação, né, e essas dificuldades que você traz na sua carreira, porque eu vejo que é comum a muitos jovens, né. E as mulheres acho que têm uma dificuldade adicional sim, é porque, eu vejo que é uma profissão de poder, né, então você tem que passar, de uma forma que parece que o rigor da idade passa com maior autoridade, né, a questão do poder, de saber o que está fazendo, e o jovem tem essa dificuldade. E a mulher precisa desenvolver isso com uma contundência um pouco maior, né, essa é a minha visão. E falar que em 3 anos de profissão você estabilizou, para mim é algo, assim, bem, atípico até, né, um tanto quanto fora da curva do que a gente ouve falar.
porque eu sei que a profissão de advogado demora um pouco mais para estabilizar. Então, quando você fala que queria fazer um concurso, que você precisa de 3 anos de advogada, de tempo de advocatício, eh, você vê que, hã, essa busca pelo concurso é uma busca por uma estabilidade, certo? Então esse é esse é o grande que eu queria chegar, e que você superou isso rapidamente. Eh Não é fácil fazer o que você fez e dentro das dificuldades você conseguiu superar isso tudo, certo? O que você precisou aprender do ponto de vista comportamental, do ponto de vista da resiliência, né, dos atributos de qualidades comportamentais para se estabilizar rapidamente e para superar esses desafios? Certo. Essa estabilidade, na verdade, assim, com 3 anos eu já tinha uma cartela de clientes legal, assim, e é algo que demandava todo o meu tempo. Foi nesse sentido que eu digo, né, Tá, é na questão de, assim, ter que dedicar todo o meu tempo mesmo para o escritório. escritório. Mas realmente o começo para um advogado que começa do zero é muito difícil. Eu também tive a sorte, eu comecei do zero realmente, mas eu tive o meu sogro que já era advogado há mais tempo, Uhum. e foi como um mentor mesmo. Então me ajudou bastante para poder discutir que conduta tomar a partir do problema do cliente levava, Não? eh, mas, os processos, principalmente quando você depende do judicial, eles demoram, aí um certo tempo para darem resultados. Uhum. Exatamente. Então, enquanto isso, eu fui procurando formas de poder, eh, enfim, conseguir me manter, né, Sim, com alguma coisas alternativas, como advogada mesmo. tá. Então, eu fazia muita diligência, que é quando, advogados de outras cidades precisam, de alguma coisa aqui Da da cidade, né? cidade, alguma coisa de processo daqui, enfim, tem muitos escritórios de fora que atuam, principalmente para grandes instituições, atuam aqui em Rio Claro, como atuam em outras cidades, Uhum. então eles contratam o advogado daqui para poder fazer audiência. Legal. O processo ainda não era eletrônico, então a gente trabalhava com processo físico, né. Nossa, tirei muita foto no começo desses processos para poder enviar para esses escritórios. Então, por exemplo, eu estava trabalhando, eu estava plantando ali um processo, mas que ia só me trazer resultado depois. Então, por isso que enquanto isso eu tentei fazer coisas paralelas para Você não entendeu, me manter. interessante esse ponto que você traz, que assim, você foi atrás desse trabalho, Sim, né. sim, Então, esse é um ponto interessante, porque a característica dos proventos, né, do advogado, ele está relacionado ao término do processo, né. sim. Então quando ele vai de fato o dinheiro vai acontecer. Nesse meio tempo, a gente tem que viver. Exatamente. E as coisas não são entregues de bandeja, a gente tem que ir lá e agarrar as coisas e você fez isso, né. Então é uma característica, de ir à luta, né, Sim. de não esperar no colo, né, porque a gente tem às vezes eu falo que o jovem tem essa impressão de que o mundo está disponível a servi-lo, aí na realidade não está, né. A gente tem que ir lá e agarrar com as 2 mãos e segurar isso. Então eu consigo ver isso em tudo que você, eh, está falando. E quando eu falo das características, você mostra esse perfil aguerrido, né, de ir à luta, né, e de trazer, de resolver o próprio problema. Então hoje 11 anos dentro do mercado, sei lá, fez a primeira faculdade, Minha primeira faculdade, faculdade. você é pós-graduado também. Sou. Então, você vai lá e se mantém dentro da área e consegue de fato, eh o que o profissional deseja. De fato, uma estabilidade financeira nesse Sim, processo todo, né. sim, Mas trabalhado, né, sim. construído. Construída. Exatamente. E Construído. isso é interessante, né. E pensando nessa questão de construção,
quais que você pode me dizer que foram os seus maiores desafios nesse seu processo? Bom, eu acho que o advogado autônomo, Uhum. ele precisa ter muita paciência. Ciência. Sim, sim, porque muitas vezes, o processo vai te levar, assim, para pontos que você nem imaginava, mas você também não pode desistir. Tem muita coisa que eu só consegui em recurso. Tem até um caso interessante de de conseguirmos reverter a decisão em embargos na segunda instância. Então, assim, já tinha sido negado na primeira instância, foi negado na segunda instância, em sede de apelação, e daí, em embargos de declaração, eu tive uma estratégia diferente de, antes de julgarem esses embargos, ir conversar eh, com os desembargadores que iriam julgar. Uhum. Então, isso foi muito válido, porque foi possível reverter a decisão que era desfavorável, mas, assim, numa sede que, se você não persiste, Uhum. o processo acaba e, infelizmente, Vai perder, vai né? perder, Uhum. vai perder. E é interessante que você fala, porque assim, eu quero trazer umas questões. O que que são os embargos? Certo. Os embargos de declaração, você entra quando existe na decisão, em alguma decisão judicial, omissão, contradição ou obscuridade ou erro material. Certo. Então, nesses 3 casos, a pessoa, enfim, o advogado pode entrar com essa peça, que é o que chama embargo de declaração. Tá, então, e na segunda instância, porque ele foi já julgado no primeiro, grupo de juiz, ou Julgado por não um o juiz. E isso, aí vai para uma segunda instância, que é para um segundo juiz. por 3 Três juízes, juízes são os são os desembargadores. desembargadores. Perfeito. E então, eu tô tentando descrever a situação, porque às vezes a gente não, quem está assistindo, às vezes não vai entender o processo todo. Sim. Então foi julgado, perdeu, foi para um segundo momento, e aí você criou uma estratégia com base nessas 3 características que você falou. Quais são? Que você falou? A omissão, Omissão. é contradição ou obscuridade, Uhum. e erro material. Pegou material. Então, com base num desses argumentos, você fez fez uma peça, né, um pedido, né, para que fosse reavaliado a decisão dessa primeira, instância, né. Sim, Isso, perdoe, precisa de uma certa competência e, de fato, compromisso com a profissão, né. sim, Não é algo simples, porque você precisa entender da lei, precisa entender do processo, precisa entender das pessoas, então você precisa falar com os desembargadores, exato. para inclusive, talvez colocar um pouco mais de atenção, de luz, Sim, sobre o seu caso. sim, porque eles já tinham, os próprios desembargadores já tinham decidido e Uhum. tinham mantido a decisão da primeira instância. Entendi. Então lá foi pra, mesmo para frisar, né, mostrar: "Olha, excelência, isso e isso não foi considerado". E o que ajuda bastante, sim. É interessante porque, no meu olhar, eu tinha a impressão que você tem as questões extrajudiciais que o advogado resolve, sim, quando tá dentro do processo, né, jurídico, de fato, né, da esfera jurídica, mas, ah, então isso para mim era o extrajudicial, mas o que você nota é que essa relação de buscar uma conexão com as pessoas que vão decidir o processo, também faz diferença na vida, do profissional, né, Sim, e também na vida do cliente, porque você pode reverter a decisão que beneficiaria o cliente, né. Claro que você quer o benefício, né, do ponto de vista profissional e fazer o seu melhor, mas isso está relacionado a uma característica pessoal sua, sim, né. sim, E isso faz a diferença. Isso, você acha que isso está vinculado, a esse seu perfil, aguerrido que eu falei no início, né? sim. Eu acho que, uma característica importante que eu tive que desenvolver é a proatividade. Proatividade. Exatamente. Tanto isso sempre, Uhum. tanto no início da carreira, mesmo na faculdade, para conseguir criar as oportunidades, a proatividade é muito importante. Sim, Isso é interessante. Eu falei no começo que, assim, o mundo não está disponível para nos servir, né, a gente é que tem que a proatividade fala sobre isso, de você ir atrás das coisas que você quer.
Muito legal. E quais são os pontos positivos que você tira de tudo isso? Dos seus ganhos, não financeiros e tal, mas estou dizendo de forma genérica. Certo. Bom, eu acho que nesse período aí de construção, nesses 11 anos, eh, eu consegui me firmar como uma profissional, e assim, consegui também, eh, ter a segurança que independente mesmo dos julgamentos, né, no sentido de idade, de parecer ou não parecer uma advogada, no sentido de ser mulher, Uhum. assim, de eu conseguir me firmar e saber do meu valor. Ótimo, Então, assim, eu graças a Deus, assim, eu me sinto respeitada, né, claro. me sinto respeitada, mas o mais importante é que eu hoje consigo, me respeitar. Faz você ter uma autoanálise, uma autoavaliação da sua própria realidade, Assim, independente da avaliação externa, né, você se posiciona e sabe muito bem quem você é. exato, exatamente. Isso é importante inclusive, pra se comportar no processo, Ótimo. no sentido de não não atuar, como se o juiz fosse enfim, a entidade suprema, eh, Isso não dá razão o de dono fato. da razão de fato, exatamente. E Você perdoe, você tem as 2 partes, tem o juiz, é, mas não tem, você tem que lutar por aquilo que é seu. isso, exatamente, exatamente. Que legal. Doutora, é muito interessante, eu acho que, assim, é rico essa questão da sua experiência, porque, ah, eu falo assim, você é jovem e a gente tem eu tô com 41, então, voz da comparação. Mas a gente tem muito a crescer na vida e muito a se desenvolver. E parte desse processo de desenvolvimento pessoal está pautada na nossa visão de mundo, né. Então quando você diz que você é proativa, e dá para ver dentro desse do seu perfil da história que você conta, isso faz a diferença, isso tem feito a diferença, não só para você como profissional, mas por outros profissionais aqui, a gente vê o desenrolar, das trajetórias, esse perfil de proatividade, ele faz diferença na vida das pessoas. Isso também está ligado no processo de conhecimento. Hoje você, continua estudando, além da pós-graduação, estuda o tempo todo, como é que funciona essa questão? Estudo o tempo todo, estudo o tempo todo. E isso é muito importante, o advogado precisa disso para continuar atuando, poder dar o melhor, né, prestar o melhor serviço para o cliente, um serviço de excelência mesmo. E isso foi uma coisa, assim, que eu trago já de antes da faculdade, a questão de estudo, da questão de gostar de ler, que é muito importante. Na faculdade mesmo, as oportunidades que eu criei, também foram muito importantes. Eu fiz tive período de bolsista como bolsista FAPESP para fazer realizar a iniciação científica. Os 2 últimos anos da faculdade, eu estagiei com uma juíza, que também foi uma oportunidade maravilhosa de aprender, de estudar o processo, de tentar encontrar uma solução. Eh Tive também período como conciliadora no juizado especial cível, no anexo que ficava dentro da faculdade. Isso também é muito interessante, essa questão de, você tentar achar aí para as 2 partes um ponto em comum. Então tudo isso me tornou a profissional que eu sou hoje. Exatamente, é uma bagagem que eu trago desde muito cedo. É verdade. E você entrou com 17 na faculdade? Não, eu fiz um ano de cursinho, ó. Eu fiz um ano de cursinho que eu prestei no final do terceiro colegial, eu prestei o Largo São Francisco, São direito da Paulo. USP, lá em São Paulo, foi o único que eu prestei. E daí não deu certo, daí no ano seguinte eu fiz cursinho, e daí eu prestei a Unesp em Franca, Unesp em Franca, mais e ou daí menos. eu passei, e daí eu fui na daí fui pra Franca. E é longe daqui, né? É umas 3 horas de claro, assim. Legal. E qual o grande caso que marcou a sua trajetória pessoal?
Eu acredito que, eu entrei com a ação coletiva já faz uns 5 anos, e ano passado que a decisão veio favorável depois de muito batalhar por ela, né. No caso de uma escola municipal aqui de Rio Claro, e todas as monitoras dessa escola, me procuraram e a gente entrou com uma ação só, sobre insalubridade, na verdade, não é nem dentro exatamente dentro do previdenciário, é na área do direito administrativo. Mas a questão da insalubridade tem a ver com aposentadoria especial, então acaba relacionando ao direito previdenciário. E era algo assim de que mais de 90% das pessoas que entravam com essa ação não conseguiam, elas são monitoras e trabalhavam com crianças de 0 a 3 anos. Então elas ficavam sujeitas a muitas doenças, porque muita criança ia doente, ficavam sujeitas à exposição de risco biológico, porque elas davam banho, limpavam fralda, levavam a criança no próprio banheiro. E foi uma vitória, assim, muito significativa, porque nessa estratégia de entrar com a ação coletiva, garantiu o direito a todas as monitoras daquela mesma escola, o que não acontecia. Quando você entra com a ação para cada pessoa, isso tem menos força. E pode acontecer, o que é absurdo, mas acontece, de, por exemplo, uma pessoa, conseguir e a outra não. Mesmas Mesmo condições. Exatamente, nas mesmas condições, no mesmo lugar. Então essa questão da estratégia, ela é muito importante também. Perfeito. E é bacana isso porque, assim, né, você traz esse contexto de eu não me lembro que a gente falar de uma questão de ação coletiva. E usar isso de forma estratégica para, não só beneficiar todas as pessoas, mas usar isso como atributo de força Sim. para você mover a realidade a seu favor. Muito legal isso, muito legal, porque faz parte de uma etapa de planejamento, de criar um cenário possível para você conseguir, de fato, realizar o seu objetivo. Parabéns, inclusive, viu, porque não é fácil, né. Obrigada, obrigada. E a gente está chegando próximo já do fim desse bate-papo, né, e eu gostaria de pedir para você deixar para essa nova geração de profissionais que estão chegando no mercado de trabalho, jovens profissionais, como você, bom, apesar de você ser jovem ainda, mas você chegou lá há 11 anos no mercado, e e também para as mulheres, nesse sentido, qual seria a grande dica para essas pessoas? Certo, acredito que a proatividade, isso é muito importante, seja para quem ainda está na faculdade, porque é lá que a gente cria muita oportunidade bacana que vai formar o profissional que a pessoa vai ser. Eh, e a questão das mulheres, a gente pode ser o que a gente quiser. Então, independentemente da opinião das pessoas, eh a gente tem precisa, persistir, precisa se fortalecer e ir atrás, porque é possível, É, a gente pode. isso é muito bom. Eu gostaria de mais uma vez agradecer, né, toda essa, sua participação, né, aprendi muito, sempre aprendo, que eu acho que eu sou o mais beneficiado nessa entrevista, nesse bate-papo, que eu aprendo muito. E eu acho que, para mim, quando eu digo aprender, não é sobre uma questão da profissão, é uma questão do comportamento, né, de como os perfis profissionais, eles estão, alinhados à perspectiva de realização, o desembolso de, os ganhos, né, de profissionais. E mais uma vez, né, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, Marcelo. E obrigado por ter participado desse bate-papo. Eu que agradeço, muito obrigada. E para você que chegou até aqui, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.